Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula para vocês aí da disciplina Introdução ao SUS e Ética Profissional. Então, você tem que entender que essa disciplina é fundamental aí para o decorrer aí do seu desenvolvimento acadêmico, né? Do seu desenvolvimento ali de conhecimento. Então, quando a gente fala ali do Sistema Único de Saúde, é um assunto muito importante, pois afinal está falando aí sobre toda essa questão legal, né? De uma política pública de saúde fundamental aí, que é o Sistema Único de Saúde, que nos provém aí, nos oferece, né? O direito a ter ali o acesso à saúde. Então, hoje nós vamos falar ali sobre os aspectos éticos e legais ali nas diferentes especialidades. Vocês precisam entender, compreender que dentro ali do desenvolvimento do trabalho de um profissional da saúde, a ética, a bioética, a deontologia tem que estar ali sempre em primeiro lugar. Então, você sempre tem que pensar que o seu serviço tem que ser o melhor oferecido da melhor forma possível. E aí, hoje nós vamos falar sobre o tópico 1, Unidade de Terapia Intensiva, UTI. Então, o que acontece? As unidades de terapia intensiva, né, as UTIs, elas foram ali criadas na década de 1960 com uma grande eficácia no tratamento das vítimas da Guerra do Vietnã. Então, olha que interessante. Só foram ali desenvolvidas, né, as UTIs, que vocês sabem que são fundamentais, né, para ali o tratamento de saúde. Então, salva a vida de muitas pessoas e foi fundamental lá na guerra, né, para as vítimas da guerra ali do Vietnã, lá na década de 60. Então, toda essa história, tudo na saúde tem um histórico. Eu já falei para vocês, né, vocês entendem aí que o desenvolvimento, né, do Sistema Único de Saúde, o desenvolvimento da saúde, né, foi ali em passos lentos, ainda carregamos muitas coisas, né, que estão atreladas ali ao histórico da saúde, e aí você vê, né, o quanto a gente já evoluiu e o quanto essas datas são marcantes, e a criação, né, dessas novas tecnologias, desses novos sistemas, o quanto a ciência e o estudo científico, o estudo médico, o estudo orientado ali com essas questões de beneficiar a saúde da população é fundamental, né? E é fundamental no nosso meio, principalmente, né? Como vocês aí, como futuros profissionais da área da saúde, precisam entender todo esse progresso e desenvolvimento ali do sistema de saúde, né? Das formas de saúde, da tecnologia em saúde também. Então, saber entender, né, que a todo momento, quando a gente trabalha com saúde, nós vamos precisar estar sempre nos atualizando e compreendendo ali as novas mudanças, que são sempre ali para melhor. E aí, vocês continuam, né, as UTIs, toda essa questão das unidades de terapia intensiva, elas continuam tendo uma repercussão até hoje dentro dos hospitais, então são muito utilizadas e vem ali acompanhando as evoluções científicas, lógico, que foram ali se adequando, trazendo melhorias, modificando para o bem-estar, né, do paciente e principalmente ali os avanços na área da biotecnologia. Então, toda essa questão da atualização da ciência, de novas técnicas, né, de novas formas de melhorias ali para uma unidade de terapia intensiva são fundamentais e sempre ali os profissionais, os cientistas estão ali em busca de melhorias, não é, para a qualidade ali da saúde dos pacientes. As UTIs, elas foram concebidas com a finalidade ali de oferecer, né, uma atenção contínua e um suporte também avançado ali aos pacientes críticos, aqueles pacientes ali que têm risco de morte, né, que pode ali chegar a um óbito. Então, as UTIs, elas são simplesmente ali específicas para o tratamento adequado desses pacientes mais críticos.
Então, lançando mão, né, de recursos ali de alta tecnologia, que vem ali auxiliar ou substituem também a função ali de alguns órgãos vitais. Então, a UTI, ela nos ajuda com isso também, por exemplo, com respiradores. Então, ela vai e supre e consegue até substituir essa função de alguns órgãos vitais dos pacientes. E são inegáveis aí os benefícios, né, que são advindos do progresso da ciência e o que a UTI, de fato, né, o que a unidade de terapia intensiva vem oferecendo e oferece para os pacientes. Sem a utilização da tecnologia na recuperação da saúde, a manutenção da vida provavelmente e a expectativa de vida, elas não teriam crescido tanto nos últimos 50 anos. Então, o que acontece? Se você for verificar a história, o histórico de expectativa de vida das pessoas, né, do ser humano, realmente ele era muito menor. E aí, professora, então por que, né, que teve esse aumento da expectativa de vida? Por quê? Porque até então, pensem, eles não tinham conhecimentos científicos, não tinham tecnologia suficiente para conseguir ali recuperar o estado de saúde das pessoas, para tentar ali manter o estado de saúde das pessoas. Então, realmente, as formas de saúde que existiam anteriormente, elas eram bem precárias e limitadas. Então, hoje, nós temos aí um aparato tecnológico, científico, nós temos profissionais cada vez mais capacitados para atender ali a demanda da população, para atender ali a necessidade da população e com isso, logicamente, a expectativa de vida, o tempo de vida das pessoas, né, acaba que aumenta. É uma consequência. E assim, a tendência é sempre estar aumentando, sempre desenvolver tecnologias novas, sempre desenvolver métodos que vão ali aumentar esse tempo de expectativa de vida das pessoas. E aí a ciência sempre vem em busca disso, né? Os pesquisadores, os profissionais da saúde, eles sempre estão em busca de novos métodos, de métodos que consigam auxiliar de uma forma mais rápida, mais eficiente no desenvolvimento ali no processo do cuidar de saúde, não é? As UTIs, elas devem responder a uma série de exigências. Então, uma unidade de terapia intensiva é algo muito sério, é uma responsabilidade muito grande. E ali, além das previstas, né, das responsabilidades previstas, ali conforme as normas técnicas e a regulação da Anvisa, ali em nível pessoal, ou seja, de recurso humano, nós destacamos, né, algumas competências, algumas coisas que são ali de exigência para uma unidade de terapia intensiva. Então, o que a unidade de terapia intensiva ela precisa ter, além de todas aquelas normas técnicas que são regulamentadas ali pela Anvisa e que são exigidas, né? Então, além dessas normas técnicas, nós temos aí essas competências que são ali mais da questão profissional, humana, de fato ali de um recurso humano. Então, nós temos ali a competência dos profissionais que estão ali atendendo aquele paciente que, lembre-se, quando a gente fala de unidade de terapia intensiva, de UTI, nós estamos falando de pacientes críticos, que têm ali um risco, de fato, de morte, né, que pode chegar a óbito. Então, são pacientes que estão em condições mais precárias de saúde e que precisam de uma atenção especial. Então, é fundamental que tenha ali profissionais capacitados, que tenham competência para poder executar ali o seu trabalho da melhor forma possível. E aí, outra situação, outra questão que é destacada é que o profissional, as pessoas que estão trabalhando, que estão ali dentro de uma UTI, de uma unidade de terapia intensiva, ela precisa, né, ter habilidade, ter destreza, também precisa disponibilidade ali para ficar confinado no ambiente hospitalar. Então, é um trabalhador que ele sabe que ele vai precisar ali passar um tempo grande, né, dentro ali dessa unidade de terapia intensiva. Também o profissional, ele precisa ali ter disposição para cuidar, né, dos pacientes críticos. Então, qualquer profissional de saúde que vá trabalhar numa unidade de terapia intensiva, ele precisa sim estar disposto, porque são pacientes que são casos mais complicados, que têm ali um grande risco
de morte, então precisa ter uma atenção maior. Outra questão, o profissional ele precisa ter um conhecimento técnico e científico a respeito ali do paciente, do quadro de saúde do paciente que fica numa unidade de terapia intensiva. Precisamos ali também que o profissional, né, ele seja permanente, ele esteja, né, em permanente atualização. Então que o profissional ele sempre procure se capacitar para poder desenvolver cada vez melhor ali o seu trabalho. Quando a gente fala de legislação e situações que são específicas ali das unidades de terapia intensiva, eu posso citar aqui para vocês a lei número 7.498, de 25 de junho de 1986. Essa lei, ela veio regulamentar ali o exercício do profissional e dá também outras providências em questões legais ali da unidade de terapia intensiva. No artigo 2º dessa lei, ela defende que, por exemplo, a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser ali exercidas por pessoas legalmente habitadas e inscritas no COREN, né, que é o Conselho ali Regional de Enfermagem. Professora, tá, mas aí é uma questão da enfermagem. Por que eu preciso ter conhecimento específico? Porque, pessoal, a partir do momento que você vai trabalhar na saúde, você precisa também ter conhecimento sobre outras áreas, lógico que de uma forma mais ampla, mais geral, não específica, mas você precisa também saber quais são as funções, até mesmo para poder cobrar e trabalhar em equipe. O profissional que não estiver ali, por exemplo, inscrito, né, ou esteja com sua credencial vencida, está automaticamente exercendo a profissão ilegalmente. Então, quando eu falei da enfermagem, mas aí vamos ser claros, né? Tanto técnico de enfermagem, técnico de radiologia, técnico de saúde bucal, qualquer área que esteja relacionada à saúde precisa, tá, estar ali na legalidade, devidamente inscrito no seu conselho de saúde. Então, entenda que toda a área da saúde tem ali um conselho específico e você precisa estar devidamente inscrito, tá? E se tiver com a credencial vencida e estiver trabalhando, você vai estar, sim, exercendo a profissão ilegalmente, tudo bem? Isso independente de qual área da saúde você pertença. O artigo, né, 11º, ele diz que o enfermeiro, por exemplo, ele exerce ali todas as atividades, cabendo-lhe privativamente os cuidados, né, diretos ali de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Então, quando eu falo de enfermagem, porque o enfermeiro ele fica realmente de uma forma bem ativa dentro de uma unidade de terapia intensiva, tá? E os cuidados de enfermagem, né, de maior complexidade, por exemplo, uma complexidade técnica e que exijam ali conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, o enfermeiro que delegar essas funções auxiliares e técnico, ele vai estar descumprindo esse artigo, o que lhe será ali responsabilizado pelo Código de Ética. Então, olha como é importante você compreender também ali questões que são de obrigação sua e também da sua equipe de trabalho. Porque a partir do momento que, por exemplo, um enfermeiro põe a responsabilidade em algum técnico que está ali atuando dentro de uma unidade de terapia intensiva e é uma responsabilidade ali dele, ele vai estar, né, ele pode ser sim responsabilizado pelo Código de Ética Profissional. Então, é fundamental que você tenha conhecimento também, não só ali, né, das questões da sua área, mas também das áreas que estão ali à sua volta, da equipe de saúde que vai estar trabalhando com você. Porque quando a gente fala em trabalho, né, como profissional da saúde, compreenda que o trabalho do profissional da saúde, ele é atuante de uma forma multiprofissional. Então, na maior parte das situações, o trabalho ele é exercido de uma forma multiprofissional. Então, tem uma equipe trabalhando com várias especialidades, cada um na sua área, mas todos trabalhando para o bem maior, que é a saúde, né, do paciente. A prescrição ali de medicamentos, né, por orientação verbal, não é correto que esse tipo de situação aconteça em unidade de terapia intensiva, tá? Se
por exemplo, você está trabalhando e vem um médico ou um cirurgião dentista e vai e prescreve, né, esse medicamento só como uma orientação, ele não faz de fato ali a prescrição em receituário, não é correto ali que esse tipo de situação aconteça, uma vez que existe ali, por exemplo, um médico, né, intensivista durante 24 horas no setor. Então, a unidade de terapia intensiva, ela sempre vai ser assistida por profissionais. Como eu falei para vocês, os profissionais que trabalham dentro de uma UTI, eles precisam ter disponibilização de tempo, tá? Então, eles precisam estar ali atuantes. Então, tem ali um intensivista 24 horas no setor. Porém, em determinados casos, né, críticos, a prescrição ali de medicamentos por orientação verbal, ela pode ocorrer. Então, em situações realmente que não tem outra opção, que é a única forma de salvar a vida do seu paciente, tá? Então, sempre em último caso, pense que é uma responsabilidade imensa e que você pode sim ser responsabilizado por algo que dê ali de errado, tá? Então, a decisão ali do COFEN, tá, número 225 de 2000, embora não seja uma lei, ela serve como uma prerrogativa para os profissionais de enfermagem ao decidirem ali pelo cumprimento ou não de uma prescrição à distância, por exemplo. Então, essa decisão, ela dispõe sobre o cumprimento ali da prescrição medicamentosa terapêutica à distância e apresenta o seguinte, tá? No artigo 1º é vedado ao profissional de enfermagem aceitar essas prescrições medicamentosas oriundas ali, por exemplo, né, de qualquer profissional da área da saúde, por meio de rádio, telefonia ou meios ali eletrônicos, no qual não conste a assinatura dos mesmos, né, carimbo e assinatura. Então, é vedado no artigo 1º. No artigo 2º, não se aplicam, né, ao artigo anterior as situações, por exemplo, de urgência nas quais efetivamente haja ali iminente e grave risco de vida ao paciente. Então, o que acontece? No artigo 1º, ele diz que você não deve aceitar de forma alguma. No artigo 2º, ele diz que não se aplica, nesse primeiro artigo, situações de urgência. Então, em situações em que realmente só haja um grave risco, né, para a vida ali, para com a vida do paciente, lógico que você vai atuar, tá? E aí, no artigo 3º, né, ele diz o seguinte, que ocorrendo o artigo 2º, que é quando tem uma situação muito grave, que realmente você precisa de uma prescrição médica à distância, ele diz que, ocorrendo o artigo 2º, obrigatoriamente deverá o profissional ali de elaborar relatório minucioso. Então, em qualquer situação que vocês ali precisem, né, atuar dessa forma, como a prescrição, por exemplo, à distância, você vai precisar elaborar ali um relatório minucioso e devem ali constar todos os aspectos que envolvam essa situação, né, de urgência que levou a praticar esse ato. Então, não vai ser simplesmente resolver fazer. Então, você vai ter que esclarecer o porquê que isso foi feito. Então, realmente é uma situação em que só em última instância que vai acontecer. E que, de preferência, não aconteça. Recomenda-se, então, né, que essa decisão ela sirva de fundamentação legal para a tomada ali da decisão por parte dos profissionais de enfermagem com relação a essa situação. Então, você vai escrever esse relatório e vai se respaldar através dele o porquê, o motivo que te levou a executar esse ato. Essa decisão, ela também ali deve ser levada ao conhecimento ali da direção do hospital. Então, você vai tanto fazer o relatório, como também vai ter que comunicar a sua direção, a direção do hospital, a direção da sua equipe. Então, você vai ter que se reportar e esclarecer o motivo ali da sua atitude. A prescrição ali de medicamentos, ela está prevista na lei do exercício profissional de enfermagem e ela também deverá ser realizada ali considerando o que determina ali os programas de saúde
pública oficiais. Então, vai ter momentos, né, dentro desses programas de saúde pública oficial que a prescrição de medicamento ela está prevista na lei do exercício do profissional de enfermagem, tá? Do enfermeiro. Bem ali como protocolos aprovados pela instituição responsável pelo enfermeiro. Mesmo sendo ali respaldado pela lei, o enfermeiro ele deve sempre estar atualizado. O enfermeiro, o técnico de radiologia, o técnico de saúde bucal, o técnico de enfermagem, todo profissional da saúde, o médico, tá? O cirurgião dentista, o enfermeiro, todos precisam estar atualizados quanto a sua profissão, quanto o que tem de novo, quanto as perspectivas novas de saúde, tudo que venha a beneficiar o seu paciente. Então, quando você se propõe a trabalhar como profissional da saúde, você tem que saber que você vai viver estudando, viver procurando ali melhorias e condições de saúde da população, tá? É uma responsabilidade do profissional de saúde. A resolução do COFEN, tá, que é o Conselho Federal ali de Enfermagem, número 162, de 1993, ela dispõe ali sobre a administração, tá, de nutrição parenteral e enteral. Então, ela fala ali sobre todas as questões sobre essa administração e nutrição ali parenteral e enteral. No artigo 1º, ele diz o seguinte: aprovar as normas ali de procedimentos a serem utilizados pela equipe de enfermagem no suporte nutricional em forma ali de regulamento anexo a essa resolução. Então, o enfermeiro, ele geralmente é o responsável ali pela equipe de saúde, ele fica responsável muito também pelas questões de gerência e coordenação ali dessa equipe, e ele tem ali que aprovar, tá, as normas e procedimentos que são utilizados. Tendo em vista ali a gravidade e a instabilidade clínica ali do estado de saúde do paciente internado em unidade de terapia intensiva, tá? Então, o paciente, quando você trabalha em uma unidade de terapia intensiva, em uma UTI, você tem que sempre ter em vista a gravidade, né, e a instabilidade do estado de saúde do seu paciente. Então, você sempre vai ter que verificar qual a estabilidade, como que ele está, como está o andamento do tratamento dele e qual a gravidade, né, dessa saúde, qual a gravidade ali da doença, do estado de saúde do paciente. Então, isso internado, né, na UTI. E é de vital importância a sua avaliação ali diária pelo enfermeiro. Então, os profissionais de saúde, tanto o enfermeiro quanto os outros profissionais que estão envolvidos ali dentro de uma unidade de terapia intensiva, eles precisam sempre estar fazendo uma avaliação no quadro de saúde do paciente. Por quê, professora? Porque vocês já sabem que esse paciente ele está em uma condição bem grave. É um paciente que ele pode tanto evoluir de uma forma positiva quanto negativa. Então, quando o paciente está em uma situação grave, realmente a atenção tem que ser redobrada. Então, os profissionais eles precisam estar ali sempre fazendo uma avaliação, uma nova avaliação de saúde, do quadro de saúde ali daquele paciente. Tudo bem? Não só o enfermeiro, mas todos os profissionais que estão ali envolvidos na unidade de terapia intensiva. Os procedimentos a que tais pacientes são submetidos, eles justificam a necessidade desse controle. Então, você tem que imaginar que o paciente que está na unidade de terapia intensiva, ele passa ali por procedimentos bem invasivos, né, complicados, ele já passou também. Muitas vezes é um paciente que já esteve ali, passou por uma cirurgia, então você tem que ter esse cuidado, tá? Então, justifica sim essa necessidade desse controle do quadro de saúde do paciente. Assim, cabe ao enfermeiro e à equipe técnica ali, a equipe de saúde responsável pela UTI, pela unidade de terapia intensiva, executar sempre a avaliação clínica, né, diária desse paciente. Sempre estar observando o que melhorou, o que piorou, todos os aspectos de saúde. Por isso que tem uma equipe multidisciplinar. Tem médico, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem técnico de enfermagem, pode ter ali um técnico de radiologia que precise realizar algum exame. Então,
todos estão envolvidos e todos precisam estar atentos ao quadro de saúde do paciente, à evolução desse paciente. Então, é uma responsabilidade, de fato, muito grande. Salientando, né, que pode ali ser necessário realizá-la mais de uma vez ao dia. Então, eu falei que é uma questão diária, mas pode sim acontecer de você precisar reavaliar o quadro de saúde do paciente mais de uma vez ao dia, caso o paciente apresente ali alguma alteração ali em seu quadro clínico. Como eu falei, pacientes que estão nas unidades de terapia intensiva, realmente eles estão num quadro mais grave de saúde que pode ali evoluir de uma forma negativa. Na unidade de terapia intensiva, pessoal, a avaliação do paciente, né, pelo enfermeiro, ela assume fundamental importância, tá? Então, essa avaliação do paciente pelo profissional da enfermagem, realmente ela tem ali uma fundamental importância, tendo em vista que o objetivo é sempre a manutenção das funções ali vitais do indivíduo assistido. Então, quando a gente pensa em UTI, é manter as funções vitais do paciente, é tentar ali fazer com que esse paciente tenha tempo para se recuperar, dar tempo para o corpo, para o organismo do paciente se recuperar. E isso tem que ser controlado, avaliado, verificado ali constantemente. E é fundamental, não é, que isso seja realizado. O paciente, ele apresenta diferentes graus de comprometimento físico, tá? O que exige ali aguçar a capacidade de observação, sensibilidade, conhecimento técnico, científico e experiência. Então, você tem que compreender, esse paciente ele está bem debilitado e vai ali apresentar diferentes graus de comprometimento físico. Tá? Então, alguns pacientes eles vão estar mais debilitados, outros nem tanto, dependendo ali da região, tudo vai alterar. E todo esse cuidado tem que ser ali realizado de uma forma bem sensível, com todo cuidado, tentando compreender a realidade daquele paciente, o estado de saúde dele. Então, a equipe de saúde precisa, de fato, se comprometer e estar ali capacitada, ter conhecimento de fato e experiência também na unidade de terapia intensiva. O enfermeiro, ele precisa, né, de aguçada capacidade de observação. Ele precisa sempre estar ali observando. Toda a equipe, na verdade, todo profissional da saúde, você precisa melhorar isso em você. Você vai aguçar a sua observação. Você vai começar a reparar em detalhes, tá? Isso o profissional da saúde, ele precisa. Por quê? Porque aí, com essa observação, você vai, né, identificar e controlar precocemente qualquer instabilidade fisiológica do paciente. Então, a partir do momento que você consegue perceber detalhes, que você realmente observa ali o seu paciente, que você se compromete com o tratamento do seu paciente, você de fato consegue, né, o profissional de saúde ele consegue ali talvez prever instabilidades ali no quadro de saúde do paciente. A avaliação do paciente crítico, ela faz ali parte da sistematização da assistência de enfermagem, tá? A SAE. Então, quando você tem toda essa avaliação do paciente, ela faz parte dessa sistematização de assistência em enfermagem, a SAE. A SAE, pessoal, ela tem ali, né, a sistematização de assistência em enfermagem, ela tem ali como objetivo verificar o estado justamente de saúde dos pacientes e também o diagnóstico das suas necessidades e cuidados. Então, ali que se diferencia o quadro de saúde também dos pacientes, porque ali você vai ver o estado de saúde de cada um e qual a necessidade que esse paciente apresenta ali em relação ao tratamento, tá? Então, geralmente é um tratamento específico. Não é porque eles estão em uma unidade de terapia intensiva que vai ser ali um mesmo tratamento. A atenção vai ser de acordo com o quadro de saúde, né, do paciente, sempre.
O histórico de enfermagem, ele requer a coleta ali de dados objetivos e subjetivos do paciente. Então, a partir do momento que você tem um histórico, né, de saúde, tem toda aquela ficha do paciente, vai requer coleta tanto ali de dados objetivos, dados que são ali visíveis, que são notáveis através ali de exames, né, da questão presencial, mas também você precisa identificar dados que são subjetivos, né, preferencialmente ali durante a admissão na UTI, durante ali a entrada do paciente na unidade de terapia intensiva. Perante a complexidade ali e a gravidade do estado ali de saúde do paciente, nem sempre vai ser possível você coletar dados, né, necessários dessa importante etapa nesse momento. Não entenda, muitas vezes o paciente que vai para a unidade de terapia intensiva, ele não consegue informar os profissionais da saúde quanto a questões importantes nessa avaliação, tanto prévia, né, tanto anteriormente ali à entrada dele, quanto durante. Muitas vezes ele não consegue dizer os sintomas, falar o que ele está sentindo, o que não está sentindo, o que aconteceu para estar naquela situação, o que ele acha que aconteceu, né? Os sintomas, o que ele sentia antes. Então, nem sempre você vai conseguir ter esse diálogo e conseguir ali receber as informações necessárias nesse momento. Cabendo aí ao profissional, ao enfermeiro, analisar criteriosamente quais dados que devem ser priorizados e também ali considerados essenciais para a continuidade e qualidade da assistência a ser prestada, tá? Então, de fato, quando você fala em dados e tudo que é coletado, você, o profissional, a equipe, vai decidir o que vai ser melhor e o que deve ser de fato considerado como essencial para poder ajudar no desenvolvimento ali do tratamento do paciente. Durante esse processo, o enfermeiro ele deve comparar e analisar de modo crítico sempre os dados observados no paciente com um padrão ali de normalidade. Então, de fato, é muito importante que o profissional de saúde, ele sempre compare e analise ali de um modo muito crítico esses dados que são tanto observados, né, como padrão de normalidade, para poder ali diferenciar, olha, isso aqui está errado, isso aqui não está condizendo com o padrão de normalidade. Então, sempre observar o que está certinho, o que está correto, como que está o andamento do quadro de saúde dele, o que tem de alteração, e tudo isso vai facilitar no desenvolvimento e vai conseguir também fazer com que você justamente consiga identificar ali alguma piora no quadro de saúde do paciente de uma forma prévia, né? Antes, antecipar uma piora no quadro. Sempre ali, o profissional ele precisa considerar as reações, né, fisiológicas, emocionais, sociais, espirituais, que podem oferecer informações significativas. Então, existem questões fisiológicas e emocionais que fazem ali com que o paciente talvez tenha uma alteraçãozinha em relação ao que é considerado normal, por exemplo, em alguns exames. Então, isso tem que ser identificado para você saber diferenciar se de fato o paciente ele está tendo uma evolução negativa ou simplesmente é algo natural ali da fisiologia dele ou de uma questão emocional, para também tentar ajudar. E aí, isso geralmente é observado na entrevista ali de enfermagem, tendo sempre ali como objetivos desenvolver a confiança e estabelecer vínculos entre o paciente e também ali o profissional, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, o técnico, quem está ali nessa vivência com o paciente e trabalhando no quadro de saúde dele. Então, sempre tem que desenvolver essa confiança, tá? E também
vai sim precisar estabelecer vínculos, porque a partir do momento que o paciente ele tem confiança no profissional que está tratando ele, questões psicológicas vão sim influenciar muito no desenvolvimento do quadro de saúde dele. Tá? Então, o paciente que ele se sente mal, que ele está com medo, que ele está assustado, a tendência geralmente é ter uma piora. O paciente que ele está confiante, que ele confia, que ele se sente bem com os profissionais que estão atendendo ele, provavelmente a tendência é ter ali pelo menos uma evolução positiva, tá? Durante ali o tratamento de saúde do mesmo. E aí é interessante, né, sempre buscar identificar ali as necessidades, os problemas, as preocupações. Então você sempre ter esse cuidado com o seu paciente, né? Procurar sempre atender ali, entender as reações humanas do paciente e observar os dados que servem ali de subsídios para o exame clínico. Então, toda essa conversa, toda essa questão de compreender o seu paciente, não só na parte fisiológica, mas também ali na parte psicológica do que ele apresenta para você. É essencial que essa interação inicial ela seja positiva e também seja isenta de barreiras, tá? Então, sempre que você for ter ali o primeiro contato com o seu paciente, procure mostrar para ele segurança, procure mostrar para ele que você é uma pessoa, um profissional solícito, que tem compaixão ali pela situação em que ele se encontra, que você está tentando fazer seu melhor para poder deixar ele o mais confortável possível. Para tanto, né, o profissional da saúde, o enfermeiro, ele não deve ali julgar os dados coletados a partir ali das suas próprias crenças e valores. Então, a partir do momento que você trabalha na área da saúde, deixe suas crenças e valores em casa. Tá? No seu trabalho, você vai ser um profissional imparcial, de fato você vai buscar compreender o seu paciente, a realidade do seu paciente e respeitá-lo sempre. Sempre respeitar o seu paciente e deixar de lado ali as suas questões pessoais, culturais. Porque você lá, de fato, o objetivo do profissional da saúde é atender o paciente da melhor forma possível e trazer ali resolubilidade ali para os problemas desse paciente, que são geralmente os problemas de saúde. Então, é muito importante que você tenha consciência disso, né? Vocês, como futuros profissionais da saúde, precisam sim. Ah, professora, mas eu consigo. Não, é muito difícil. Por que é difícil? Porque você passou uma vida toda tendo as suas crenças e os seus valores. E é muito difícil se desprender delas, mas é fundamental para que o tratamento, o seu entendimento ali das questões do paciente, do quadro de saúde do paciente, seja ali de fato efetivo. Além disso, esse momento de troca e vínculo, ele deve ser acompanhado ali de objetos claros, pré-determinados, tá? Então, quando você vai ter esse vínculo com o paciente, sempre tem que ser de uma forma clara e determinada. Você não pode também como eu posso explicar? Você também não pode ficar se entristecer de fato. Lógico que vai ter momentos que você vai se solidarizar, sim, mas você tem que entender que você é o profissional. Que você precisa dar força para o paciente e não deixar ele em um estado pior. Não é? Então você precisa mostrar para ele que como o tratamento vai ser feito, o que você vai poder fazer por ele, para ele se acalmar, logicamente, e sempre se manter firme, né, e determinado, e sempre sendo objetivo e claro. A precisão dessas informações é de fundamental importância para o estabelecimento ali de um plano de cuidados adequados e individualizados para esse paciente, tá? Então é fundamental que você seja claro, que você tenha esse estabelecimento ali de um plano de cuidado adequado, tudo individualizado. Como eu falei para vocês, você pensa, a unidade de terapia intensiva, o tratamento é igual. Não é igual. É individualizado para cada paciente, tá? Porque cada paciente provavelmente vai estar ali com um quadro de saúde diferente do outro.
deve-se considerar o fato de que a própria condição ali clínica do paciente, por exemplo, presença de sonda traqueal, pode acabar impedindo, né, de relatar ali seus sintomas. Então, como eu falei, às vezes o quadro de saúde do paciente dificulta essa comunicação, tá? Então, acaba que dificulta também a obtenção de informações. Então, realmente, quem trabalha em UTIs precisa ser ali um pouco, como eu falei, tem que ter uma percepção muito grande, procurar sempre detalhes e, de fato, você investiga. E aí, nós vamos falar ali, né, o tema da nossa aula é aspectos éticos e legais nas diferentes especialidades, tá? Então, nós vamos falar sobre o tópico 2, que fala ali sobre o atendimento de emergência, tá? Então, como que funciona, como que é o comportamento dos profissionais da saúde com esse atendimento de emergência. Então, pela denominação, né, profissionais de emergência, é importante deixar claro que não se designa ali somente a profissionais de saúde, tá? Que trabalham ali na área da emergência. Então, quando você fala profissionais de emergência, não está se referindo somente aos profissionais da área da saúde. Profissionais de saúde, né, que trabalham de fato na área da urgência e emergência, aos quais ali prefere-se atribuir a denominação ali de especialistas da urgência, tá? Então, geralmente, esses profissionais da saúde a gente se refere a eles como especialistas da urgência. Profissionais da emergência, eles são, né, os profissionais implicados, cada um ali no seu nível e segundo a sua função. Uma resposta ali concreta, né, fornecida pelo sistema. Você tem que lembrar que não são só ali profissionais da saúde que trabalham no ambiente ali de saúde. Então, existem ali muitos profissionais envolvidos com todo esse desenvolvimento do trabalho de saúde. Profissionais da emergência, eles são ali tanto os médicos, enfermeiras, como também funcionários ali de pronto-socorro e também centrais de chamadas, não é? Seguranças, porteiros, recepcionistas, atendentes. Nós temos ali, né, toda uma equipe em função de fazer ali, de prestar o serviço de saúde, como também motoristas de veículo de socorro. Então, não são só os profissionais da saúde que são referenciados quando a gente fala de atendimento de emergência, tá? De trabalho ali em urgência e emergência. Apesar desses profissionais, alguns não terem ali formação médica, como eu falei para vocês, eles atuam também de uma maneira muito significativa no atendimento, na avaliação, na triagem de pacientes. Então, a recepcionista, por exemplo, ela ajuda muito ali no desenvolvimento, né, do quadro de saúde do paciente também. Então, o motorista de um carro de socorro, ele é fundamental também. Então, todos esses profissionais, independentes da atuação da formação médica, né, da formação em saúde, eles também são fundamentais quando se fala ali no atendimento de urgência e emergência, tá? Então, não se prendam a questões como só profissionais formados na área médica, na área da saúde, são profissionais de emergência, tá? Não. Todos os profissionais que atuam no desenvolvimento do trabalho de saúde, eles também são profissionais, tá? De emergência. Além ali de toda a legislação já conhecida, incluem-se, né, os delitos legais previstos ali no Código Penal do artigo 15, item 2. Então, vamos conhecer o que o artigo, né, o que esse artigo penal 15, item 2, ele fala. Diz-se crime culposo quando o agente der causa do resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, significa que o profissional às vezes não teve a intenção
de causar algum dano à saúde do paciente, mas ele causou por imprudência, negligência, imperícia. Então, disse ali crime culposo, tá? Então, professora, a senhora está falando de crime, né? Numa aula ali de atendimento de emergência? Sim. A todo momento, vocês precisam compreender que o profissional da saúde, ele tem muita, mas muita responsabilidade, tá? Tem muita responsabilidade. Afinal, nós estamos lidando e tratando, né, de saúde. Saúde, né, vida de pessoas. Tudo bem? E aí, o profissional que atua ali com imprudência, negligência ou imperícia, ele pode ser ali, ser culpado de fato e responder a um crime como um ato culposo, tá? Um crime culposo. Portanto, o atendimento a vítimas emergenciais devem ser feitos ali por pessoal capacitado, tá? Então, o atendimento a essas pessoas que estão ali em situações de fato bem complicadas de saúde, eles precisam ali ser atendidos por pessoal capacitado, tá? Os trabalhadores com conhecimento técnico-científico, evitando atendimento inadequado com sequelas ao cliente. Então, sempre tem que ser feito da melhor forma possível e também evitar futuros danos ali à vida do paciente. Acidentes e situações de violência são considerados problemas de saúde, tá? Então, quando é uma questão, alguém sofre um acidente ou tem uma violência física, também é considerado um problema de saúde. Embora ali evitáveis em sua maioria, especificamente ali os originados por causas externas, são responsáveis pelos altos índices de morbidade e mortalidade, tá? Então, geralmente esses acidentes e essa violência, são ali os principais responsáveis por esses índices de morbidade e mortalidade. Tendo ali o objetivo de definir critérios e diretrizes para a estruturação ali e funcionamento do sistema loco-regionais de atenção às urgências, a regulação médica, atendimento pré-hospitalar, né, APH fixo, a móvel e atendimento hospitalar, o Ministério da Saúde, o que ele fez? Ele implantou ali um regulamento técnico de sistemas estaduais de urgência e emergência. Então, ele acabou que regulou, de fato, esse regulamento para toda essa questão de urgência e emergência ali por meio da portaria número 2042 de 2002, tá? Então, o Ministério da Saúde, ele se preocupou com essas questões de urgência e emergência e é fundamental que os envolvidos na atenção em urgência e emergência, eles conheçam as políticas públicas relacionadas ali ao tema e se articulem, né, na proposição ali das mudanças necessárias. O Conselho Federal ali de Medicina, no número 1451 de 95, ele entende-se ali por urgência à condição. Então, imprevista de agravo de saúde ou ali sem risco potencial de vida, tá? O perfil ali do profissional, pessoal, da equipe multiprofissional, como eu falei para vocês, quando a gente fala de saúde e de tratamento em saúde, nós falamos em equipes de saúde. Então, geralmente tem uma equipe multiprofissional, que são profissionais ali de várias especialidades, várias áreas da saúde, que atuam na atenção às urgências, está ali relacionado à característica de cada unidade. E aí, nós vamos falar sobre as feridas e a oncologia, tá? O tema da nossa aula é aspectos éticos e legais nas diferentes especialidades e nós vamos falar ali justamente sobre o tópico 3, né, do nosso material de estudo, feridas e oncologia. Vamos entender um pouquinho mais ali, né, sobre esse tema que é muito importante, que é constante na área da saúde e é fundamental que vocês tenham ali um pouco do conhecimento sobre esse assunto. Então, o tratamento ali de feridas, pessoal, ele requer da equipe de enfermagem
uma postura ali bioética que seja condizente com a compreensão do ser humano, tá? Como pessoa revestida ali de toda a sua dignidade. Então, quando a gente fala em tratar o paciente, nós precisamos nos atrelar, né? Colocar no nosso desenvolvimento do trabalho ética, uma postura ética, uma postura bioética. Você precisa se conscientizar de que você está tratando ali de um ser humano e que precisa ser tratado sempre da melhor forma possível, com a maior dignidade possível, tá? Sempre mantendo a dignidade do seu paciente. Sempre tentando ajudá-lo ali, tentando tranquilizá-lo, tentando conscientizá-lo quanto ao seu tratamento de saúde, mostrando que você está confiante no seu trabalho, no que você está executando. As feridas, elas causam danos e lesão ao paciente. O seu tratamento ele está respaldado pelo profissional de enfermagem e esta por lei, tá? Então, o tratamento das feridas está respaldado e geralmente quem realiza também são os profissionais ali da área da enfermagem e tudo isso respaldado por lei. Além ali das complicações previstas no Código Penal, como delitos e danos, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ele se refere ali às infrações. Então, não só, pessoal, existem códigos de ética ali da enfermagem, existe código de ética ali da maior parte das profissões, tá? Principalmente com relação à saúde. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, ele se refere às infrações utilizando as denominações leves, né, graves e gravíssimas. Quando a gente fala de oncologia, a gente pensa ali em cuidar de pacientes com câncer, né? Então, você vai ter que lidar com pacientes que estão passando por uma doença realmente muito agressiva, principalmente não só na questão fisiológica, mas uma questão também psicológica. Então, você tem que compreender que a partir do momento que você vai trabalhar com esses pacientes, você vai ter que entender e compreender ali não só questões psicológicas do paciente em si, mas também dos familiares, dos seus acompanhantes. E aí, cuidar, né, desses pacientes exige, além de conhecimento técnico, científico, existe um respeito ao outro, tá? Fundados ali em princípios de bioética e ética profissional. A oncologia, ela tem ali a necessidade de promover interações, sempre buscando nas ações dos cuidados o respeito ao ser humano em toda a sua dimensão social, econômica, política e cultural, tá? Então, quando você pensa em trabalhar com esses pacientes, você sempre vai ter que promover, né, essas interações, tentando ali sempre melhorar a situação em relação tanto psicológica quanto fisiológica para o seu paciente. Para tal, a resolução ali do COFEN, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem, no número 290 de 2004, ela fixa a oncologia como uma das especialidades da enfermagem. Então, existe uma especialização ali para o pessoal da enfermagem só para tratar de pacientes ali na oncologia, tá? Sendo ali competência do enfermeiro. Então, explorar os problemas éticos vivenciados por enfermeiros da oncologia constitui ali uma difícil tarefa, porque realmente você vai estar tratando de pacientes muito delicados. Diversas vezes essas situações, elas sequer são refletidas ali em sua integralidade, dada a dificuldade humana em lidar, né, com as questões de finitude. As pessoas elas têm muita dificuldade em lidar com a morte, né? Então as pessoas, todos nós, eu acredito, né? Então não é uma situação simples de ser trabalhada, comprometendo assim o cuidado ao paciente. Então dificulta de fato. Reconhecer a dimensão ética ali dos problemas implicados na abordagem do paciente com câncer torna-se, né, determinante para que possa ser ali traçadas estratégias de enfrentamento desses problemas. Destaca-se aí que os resultados deste estudo eles trouxeram dados importantes para o campo, né, de investigação. Então, de fato, você precisa entender que é bem complicado para os pacientes,
para o profissional que está trabalhando, porque é uma questão muito delicada quando você pensa e fala ali sobre a oncologia, tá? Existe ali a necessidade de desenvolver outras pesquisas dessas áreas, suscitando ali a discussão sobre os problemas éticos vivenciados por enfermeiros e todos os profissionais da saúde que trabalham com esses pacientes, na prática ali oncológica. Então, pessoal, realmente quando você fala de paciente oncológico, né, você tem que ter ali um cuidado, você tem que ter... Na verdade, quando você fala em saúde, quando não simplesmente ali em áreas específicas, lógico que tem algumas áreas que você vai ter que ter uma dedicação ali um pouco maior, mas eu prefiro que você pense que o seu trabalho como profissional da saúde, de fato, já vai ser feito ali com muito comprometimento, né, da melhor forma que você puder. E tem que fazer, de acordo com as suas responsabilidades. E é compreender que, de fato, os pacientes oncológicos, eles são mais sensibilizados, são questões, é uma doença que ainda existe ali muito tabu, muitas questões não esclarecidas, as pessoas têm muito medo, muitas vezes não procuram um sistema ali de saúde de uma forma de prevenção, até por medo também. Então, são questões muito delicadas que precisam ser lidadas. E você aí precisa ter conhecimento, precisa estar respaldado para poder conseguir lidar com essas situações, porque afinal você é um ser humano e você também vai se sensibilizar de fato com certas situações que vai enfrentar. Então, os profissionais da saúde, que eles optam, né, que eles escolhem trabalhar com pacientes oncológicos, de fato, eles têm que ter ali uma sensibilidade, né, maior, mas também precisam controlar ali toda essa questão, ser muito objetivo com o tratamento desses pacientes, ser muito claro, específico, sempre respaldado, né, da melhor forma, para que o seu trabalho ele siga ali e que você não se sinta frustrado em relação ao seu atendimento, ao desenvolvimento do seu trabalho. E também para que você possa, de fato, ajudar o seu paciente. Então, lembrando sempre que você não vai tratar só do paciente, você vai lidar ali com questões, né, familiares, com questões de pessoas que estão acompanhando. De fato, essa área é bem castigante quando a gente pensa no câncer, né? É uma doença muito castigante para o ser humano, para qualquer pessoa, e ela castiga não somente o paciente, de fato, mas também ali as pessoas que estão ao seu redor. Então, é muito importante ter essa conscientização do seu trabalho, do que você vai fazer, de como você vai agir. A saúde é isso, a saúde é se prestar, é se propor oferecer o melhor de si. Então, é uma profissão muito bonita, que de fato tem que ser aplaudida. Quando a gente fala em profissionais da saúde, tem que ser sim reconhecidos, porque é uma responsabilidade muito grande, e profissionais que fazem ali o seu melhor, né, realmente é muito legal de ver. E eu espero, de fato, que vocês sejam, né, esses profissionais atuantes, esses profissionais que buscam conhecimento, que buscam oferecer o melhor, né, que buscam sempre estar ali se propõem a, de fato, ajudar o paciente, a trazer, a ver uma evolução do quadro de saúde do paciente, porque é muito gratificante. Então, hoje eu vou me despedindo de vocês, espero que vocês tenham compreendido ali o máximo possível das nossas aulas, da nossa aula, do conteúdo, que consigam ali enxergar a importância da sua preocupação em aprender, em buscar conhecimento, em desenvolver um trabalho de fato efetivo, para que você tenha ali respostas positivas do seu paciente. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijão e tchau, tchau!